Numa manhã de julho de 1994, Marcus Webb estava parado diante de um toco de carvalho, sentindo sua carreira escorregar pelos dedos. 2 semanas antes, aquilo havia parecido um problema simples. O carvalho de 300 anos que estava no meio do seu loteamento já tinha ido, cortado, removido, transformado em madeira que provavelmente acabaria nos móveis sob medida da casa de algum ricaço. Tudo o que restava era o toco. Mas que toco! O tronco tinha 2,5 metros de diâmetro na base. O sistema de raízes se espalhava 12 metros em todas as direções, grosso como postes de telefone perto do centro, ramificando-se em milhares de raízes menores que agarravam a argila do Missouri como dedos enrolados num punho. Essa árvore havia crescido antes da Revolução Americana. Suas raízes tinham 3 séculos para se enterrar na terra. A Marcos havia achado que sua nova escavadeira resolveria o problema numa tarde. Estava errado. Marcos tinha 42 anos e era o maior construtor residencial do condado de Callaway. Dirigia um Mercedes branco, usava roupas de grife nos canteiros, chamava a si mesmo de o construtor que resolve. O projeto Deer Creek Estates era para ser sua obra-prima. 50 casas de luxo, condomínio fechado, lago privado. A rua de entrada curvava entre árvores maduras, criando essa impressão certa. O problema era o toco, bem no meio do caminho. Vou arrancar esse fim de semana, Marcos disse. Deve levar 1 hora. Isso foi 2 semanas atrás. Agora estava diante do toco com fluido hidráulico nos sapatos. 3 mangueiras rompidas atrás dele, sem ideia do que fazer. Se você está gostando dessa história, se inscreva agora no canal O Fazendeiro Silencioso e ative o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você. A Caterpillar 350 era o orgulho de Marcos. 400 mil dólares, 40 toneladas de aço e potência hidráulica. Marcos operou ele mesmo. Posicionou, estendeu a lança, envolveu a caçamba no toco. Acionou os hidráulicos. A escavadeira gemeu, o motor uivou. O toco não se moveu. Marcos forçou além do limite. A primeira mangueira explodiu com um estampido de tiro. Consertaram, tentaram de novo. Segunda mangueira. Trouxeram um trator de esteira para empurrar enquanto a escavadeira puxava. Terceira mangueira. 2 semanas depois, Marcos havia gasto 30 mil dólares em reparos, e o toco estava exatamente onde sempre estivera. Foi então que o velho trator de esteira apareceu clanqueando pela estrada de acesso. E Chester Holloway tinha 71 anos e cultivava 320 acres na beira do loteamento há 45 anos. Não reclamou do tráfego pesado nem da poeira das obras. Chester não era do tipo que reclamava, era do tipo que observava. E por 2 semanas havia observado Marcus Webb jogar equipamento caro contra um toco de carvalho e perder. Chester cresceu arrancando tocos com correntes, roldanas e a aplicação paciente da física. O pai, Emmett Holloway, havia comprado o Caterpillar 20 em 1932, durante a Grande Depressão. Pagou 800 dólares, a compra mais cara da vida. O 20 pesava 2.300 quilos e fazia 25 cavalos. Comparado à escavadeira de Marcos, era um brinquedo, mas havia sido projetado para uma coisa: puxar tocos, arados, cargas que cavalos não moviam. A Chester usou o trator desde que o pai morreu em 1967. Não para tudo, mas para os trabalhos onde nada mais funcionava. Curta esse vídeo e se inscreva no O Fazendeiro Silencioso. Cada inscrição ajuda o canal a trazer mais histórias como essa. O som chegou primeiro. Um clanqueio metálico, rítmico e lento, como o batimento cardíaco de alguma besta de ferro antiga. Depois, a máquina surgiu na pequena elevação que separava a fazenda de Chester do canteiro de obras. O Caterpillar 20 era pequeno para os padrões modernos, uns 2,5 metros de comprimento,
pintado de laranja enferrujado, que havia desbotado em 60 anos para a cor de sangue seco. Suas esteiras eram de aço, não de borracha, e faziam a terra tremer levemente a cada rotação. Chester sentava no banco do operador completamente exposto aos elementos, sem cabine, sem ar-condicionado, sem nenhum conforto. Atrás, ele rebocava um trailer carregado de correntes, roldanas, cabos e blocos de madeira. Marcus Webb observou o trator se aproximar com uma mistura de confusão e desprezo. "O que diabos é isso?" disse. "É o trator do Chester Holloway", respondeu o encarregado Jim Curtis. "Ele cultiva a terra ao lado. Está aqui há muito tempo. Parece que saiu de um ferro velho." Antes que alguém pudesse agir, Chester já havia parado o trator na borda da área de trabalho. Desceu devagar, ossos de 71 anos tomando seu tempo, e caminhou em direção a Marcos com um passo tranquilo de quem não tem nada a provar. "Bom dia", disse Chester. Marcos cruzou os braços. "O canteiro está fechado para visitantes." "Não sou visitante, sou seu vizinho." Chester acenou em direção ao toco. "Né? Vi que você está tendo dificuldade com aquele carvalho. Pensei que poderia ajudar. Já arranquei alguns tocos no meu tempo." Marcos riu. Começou como uma risada e cresceu para algo mais alto e mais cruel. Os trabalhadores ao redor pararam para olhar. "Você pensou que poderia ajudar." Marcos repetiu, apontando para o Caterpillar 20. "Esse troço pesa o quê? 2 toneladas. A minha escavadeira pesa 40. Meu trator de esteira pesa 30. Juntos não moveram o toco 1 centímetro." Sacudiu a cabeça, ainda rindo. "E você acha que sua antiguidade vai fazer o que $500 mil em equipamento não conseguiu?" Chester não respondeu à risada. Apenas olhou para o toco, estudando-o do jeito que um médico estuda uma radiografia. "Suas máquinas são mais fortes do que a minha", disse Chester finalmente. "Mas força não é o problema. O problema é a aplicação. Você está tentando arrancar o toco de uma vez. Hidráulicos empurram e puxam em linhas retas. São projetados para levantar, para cavar. Mas um toco como esse não é sustentado por uma força. É sustentado por milhares de raízes, cada uma ancorada numa direção diferente. Você não pode vencer todas essas forças de uma vez. Tem que vencer uma de cada vez." A risada de Marcos havia murchado. "E como exatamente você propõe fazer isso?" "Vantagem mecânica, roldanas, paciência." Chester acenou para o trailer. "Tem um sistema de polias que multiplica a força por um fator de 6. Meu trator faz cerca de 25 cavalos no gancho. Com as polias, isso se torna efetivamente 150 cavalos aplicados de forma lenta, constante, pelo ângulo certo. Ainda é menos do que minha escavadeira faz." "Sim, mas é aplicado diferente. Sua escavadeira faz a potência em rajadas. A pressão hidráulica acumula, atinge o limite, e ou algo se move ou algo quebra. Meu sistema não tem limite. Apenas continua puxando, aplicando força até as raízes cederem uma a uma." Marcos cruzou os braços. "Isso é ridículo." "Talvez, mas você tenta há 2 semanas e aquele toco não se moveu. O que você tem a perder me deixando tentar?" Marcos olhou para o toco, para a escavadeira quebrada, para a equipe, todos observando, esperando para ver o que ele faria. O orgulho dizia para mandar o velho embora. O prazo dizia que estava ficando sem opções. "Tudo bem", disse Marcos. "Me mostre o que sua peça de museu pode fazer. Se você ainda não se inscreveu no Fazendeiro Silencioso, esse é o momento. Aperta o botão agora." Chester não apressou nada. Te passou a primeira hora caminhando ao redor do toco, estudando cada ângulo, sondando a profundidade das raízes com uma barra de aço. Quando ficou satisfeito, descarregou o equipamento. O sistema de roldanas usava 6 polias em sequência. Cada quilo de força do trator se traduzia em 6 quilos aplicados ao toco. Mas a chave real não eram as roldanas.
Eram os pontos de ancoragem. Chester selecionou pontos de fixação em raízes individuais, seções específicas do tronco, ângulos distintos. Quando terminou, o toco estava envolvido por uma teia de correntes, cada uma levando a uma roldana diferente, cada roldana aplicando força numa direção diferente. "O que é tudo isso?" perguntou um trabalhador. "Física", disse Chester. "As raízes do lado norte são mais rasas. Vou puxar esse lado primeiro. Estourar essas raízes uma de cada vez. Depois mudo para o lado leste, depois o oeste. O sul vem por último. E a essa altura o toco não vai ter mais nada para se segurar." "Quanto tempo vai levar?" Chester olhou para o toco, depois para o céu. "Se nada quebrar, umas 4 horas." O trabalhador riu. "Marcos tentou por 2 semanas." Marcos estava lutando contra o toco inteiro de uma vez. "Eu vou desmontá-lo, peça por peça." "Aperta o botão de inscrição agora no O Fazendeiro Silencioso. É de graça e faz toda a diferença para o canal." Chester subiu no trator, deu a partida e deixou esquentar. Engatou a embreagem, avançou e a corrente ficou tensa. As roldanas rangeram. Por um longo momento, nada. Então um tremor no solo ao norte do toco, uma fissura na argila. A primeira raiz começou a se mover. Com um som como um osso se partindo, cedeu. A equipe ficou em silêncio. Chester não celebrou. Simplesmente reposicionou e puxou de novo. Marcos havia saído do carro no segundo pulo. Quando o quinto cedeu, estava de boca aberta. O toco estava se movendo. Não muito. 1 centímetro aqui, uma inclinação ali. Mas estava se movendo. Depois de 2 semanas de resistência absoluta, o carvalho ancião finalmente começava a ceder. "Como isso é possível?" Marcos disse ao encarregado Jim. "Minha escavadeira faz 10 vezes mais potência." "Ele não está usando potência", Jim disse quietamente. "Está usando alavanca." "É a mesma coisa." "Não é. Sua escavadeira aplica força numa direção. É como tentar abrir uma porta trancada empurrando mais forte." Chester está trabalhando as dobradiças, desmontando a porta peça por peça. 3 horas e 47 minutos depois de Chester começar, o sol já se inclinava para o horizonte. Chester havia trabalhado todo o perímetro do toco, quebrando raízes, deslocando correntes. O toco agora estava numa cratera de terra revolvida, inclinado a 20 graus, sua fixação reduzida a um punhado das raízes mais profundas no lado sul. Chester parou, examinou o que restava e voltou ao trailer para a peça final. Uma corrente massiva com elos do tamanho de um punho. Envolveu ao redor do centro, passou pelas roldanas, conectou ao trator. Subiu e se engatou, empurrou o acelerador ao máximo. 25 cavalos multiplicados por 6, aplicados através de 60 anos de ferro e aço. A corrente ficou tensa como arame de piano. O toco gemeu. E então, com um som como um trovão subterrâneo, as últimas raízes cederam. O toco saiu da terra como uma criatura nascendo. 300 anos de crescimento, 12 metros de sistema radicular, tudo de uma vez. Rolou para o lado. O canteiro ficou em silêncio absoluto. Se você está curtindo essa história, não esquece de se inscrever no O Fazendeiro Silencioso. Sua inscrição faz toda a diferença. Chester desceu, caminhou até o buraco, acenou com a cabeça e começou a enrolar as correntes. A equipe comemorou. Marcos ficou na beira da cratera com o rosto pálido. "Está aí o seu buraco", disse Chester. "Já pode concretar a rua." "Como?" Marcos disse finalmente. "Como você fez isso?" "Do mesmo jeito que meu pai fazia. Alguns problemas não precisam de mais força. Precisam de melhor raciocínio. Seu equipamento é projetado para cavar, levantar, mover material solto. Este, Chester bateu no trator, foi projetado para puxar. Arados, tocos, cargas que não cedem. Meu pai o comprou em 1932 por $800. Dizia que máquinas modernas eram construídas para velocidade, mas o trator dele
era construído para teimosia. Eu te devo, diz o preço. Não fiz por dinheiro. Fiz porque aquele toco estava me irritando. E porque meu pai teria querido que eu ajudasse, não importava se a pessoa merecia ou não. Eu ri de você, chamei sua máquina de ferro velho. E mesmo assim arranquei o toco. Chester se virou e caminhou de volta ao trator. Subiu no banco, deu a partida e começou a rebocar o trailer em direção à estrada de acesso. Espera, Marcos chamou. Tem que haver algo que posso fazer. Chester parou. Você está construindo 50 casas aqui. Casas bonitas para pessoas com dinheiro. Coloca uma placa na entrada, onde aquele toco ficava. Algo que diga às pessoas que esta terra foi cultivada por 150 anos antes de virar condomínio. Algo que as lembre de que as pessoas que construíram este país não dirigiam Mercedes nem usavam roupas de grife. Dirigiam tratores e usavam macacões. Por quê? Porque meu pai merece ser lembrado. Posso fazer isso, Marcos disse. Então estamos quites. Chester engatou a embreagem e guiou o trator de volta à fazenda. As esteiras de aço clanqueando na estrada de acesso, o motor tossindo como havia feito por 60 anos. E curta esse vídeo e se inscreva agora no O Fazendeiro Silencioso. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Marcus Webb terminou o Deer Creek Estates 6 meses depois, no prazo. Na entrada ergueu um marcador de pedra. Esta terra foi cultivada pela família Harrison de 1847 a 1994. Antes das casas, havia lavouras. As pessoas que trabalharam neste chão o construíram com as mãos, as costas e a determinação teimosa. Honramos sua memória. A Associação de Moradores quis remover. Marcos recusou. Está nas restrições da escritura. Marcos ainda dirigia um Mercedes, ainda usava roupas de grife, ainda se chamava o construtor que resolve. Mas algo era diferente. Guardou uma fotografia de Emmett Holloway, parado ao lado do Caterpillar 20, na mesa da sua sala. Emmett parecia todo fazendeiro da depressão. Magro, curtido, orgulhoso. E quando as pessoas perguntavam, Marcos contava a história. Toda ela, incluindo a parte em que riu de Chester e chamou a máquina de lixo. Aprendi que caro não significa melhor, dizia. Que às vezes os métodos antigos funcionam quando nada mais funciona. Chester viveu mais 12 anos, cultivou até 1998 e guardou o Caterpillar 20 no mesmo celeiro do pai. Tornou-se lenda local. Sempre terminava a história com a mesma lição. Poder não é tamanho nem potência. Poder é aplicar força com eficácia. Paciência é mais poderosa do que força bruta. Chester Holloway morreu em 2006, com 83 anos. Marcus Webb voou do Arizona especificamente para o funeral. Na recepção, entregou ao filho de Chester, Robert, um cheque de $50.000. Aquele toco me custou 30 mil em atrasos, disse Marcos. Sem seu pai, teria custado 10 vezes isso. De talvez o meu negócio inteiro. Robert mandou o dinheiro para a Sociedade Histórica do Condado, com uma nota dizendo que era do trator do Chester Holloway, a máquina que ensinou Marcos a respeitar as coisas antigas. O Caterpillar 20 ainda está no celeiro da família Holloway, ligado uma vez por mês há mais de 90 anos. Primeiro por Emmett, depois por Chester, agora por Robert e em breve pela filha de Robert, Emma, que aprendeu a dirigir no seu 16º aniversário. A história virou lenda no condado de Callaway. Os detalhes mudam, o toco fica maior, as correntes ficam mais pesadas. Mas a lição permanece a mesma. Caro não significa melhor. Novo não significa mais inteligente. Às vezes os métodos antigos funcionam quando nada mais funciona. E num celeiro no centro do Missouri, aí um trator de 92 anos ainda espera pelo próximo toco, pelo próximo problema, pela próxima pessoa que acha que tecnologia moderna resolve tudo. Os engenheiros vão trazer escavadeiras,
os construtores vão trazer hidráulicos e o trator Holloway vai arrancar o que eles não conseguem. Essa é a diferença entre máquinas que desistem e máquinas que nunca aprenderam a desistir. Curta esse vídeo e se inscreva no O Fazendeiro Silencioso. Você faz parte dessa história toda vez que fica até o final.